10 alimentos que você nunca deve pôr na sua geladeira. Então, pessoal, nem todo alimento se beneficia de ser colocado na geladeira. É óbvio que outros precisam ser colocados nesse local, mas alguns acabam tendo o seu sabor, a sua textura, a sua composição nutricional prejudicada caso sejam colocados nesse eletrodoméstico. Então, pessoal, os ambientes frios, eles não são adequados para todos os alimentos. Antes de mais nada, eu quero que você me conte aí no chat, que você me conte aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, na cidade de Armação dos Búzios. E você? Me conta aí. E eu quero saber também se você guarda esse nosso 10º alimento na geladeira. Eu confesso que eu guardava na geladeira também, mas aí, depois de estudar, depois de aprender, eu passei a não guardar mais, que é o tomate. E aí, você guarda o tomate na geladeira ou você deixa ele fora da geladeira? Vou te explicar por que você não deve colocá-lo nesse lugar. Sabe por quê? As temperaturas frias, elas fazem o tomate perder a sua doçura e isso tira o sabor dele. Além disso, também altera a textura. Então, as enzimas, as delicadas enzimas presentes no tomate, que são responsáveis pelo sabor do tomate, pelo amadurecimento do tomate, acabam sofrendo alteração por conta da temperatura muito baixa. Porque os tomates, eles são frutas tropicais, muito sensíveis ao frio. Então, esse frio impede que o tomate amadureça da forma adequada, então faz com que ele não atinja o potencial total de sabor. Por outro lado, a temperatura ambiente permite que ele amadureça de forma uniforme, de forma correta e preserva o sabor. E o pior de tudo, pessoal, em relação ao tomate e às temperaturas mais baixas, é a seguinte, chamado licopeno. O licopeno, ele é excelente, por exemplo, para homem, porque nós temos diversos estudos mostrando que ele é capaz de reduzir o tamanho da próstata, é excelente para homens que querem prevenir-se do câncer de próstata, porque ele também tem uma ação de prevenção dessa doença, é um antioxidante que ajuda a combater os radicais livres, que previne o envelhecimento precoce, que contribui para a sua circulação. E o tomate rico nesse antioxidante, quando ele vai para a geladeira, esse teor de licopeno pode acabar sendo prejudicado. Então você só vai guardar o tomate na geladeira se o tomate já estiver mais amadurecido e você não tiver a intenção de usá-lo em breve. Mas, se você acabou de pegar o tomate, se ele não está maduro, se ele não está passando, mantenha na sua fruteira com a parte do cabo e as folhinhas para baixo, porque aí ele vai ficar fresco por ainda mais tempo. Então, o nosso primeiro alimento é o tomate, tá bom? O tomate, ele não deve ser guardado na geladeira. Assim como o nosso nono alimento, que é a cebola. A umidade da geladeira pode fazer com que as cebolas fiquem murchas e favorece o aparecimento de fungos. Então, a cebola, ela gosta mais de lugares secos e de lugares que não sejam tão frios, porque o frio vai alterar o sabor, vai alterar a textura e a temperatura mais fria vai fazer com que os amidos presentes na cebola prejudicando alguma receita sua. Além disso, as cebolas odores com muita facilidade, então dentro da geladeira isso é algo que é ainda mais potencializado. E estar na geladeira também favorece o surgimento de broto. Pessoal, tomate e cebola fora da geladeira, assim como o alho, tá bom? O alho, por que a gente não vai botar na geladeira? Porque assim como a cebola, a geladeira também favorece o surgimento de brotos, então isso vai alterar a textura, vai alterar o ambiente frio e úmido, também contribui para o surgimento de mofo. O amido também pode se transformar em açúcar, mudando o sabor característico do alho, que também absorve muitos odores, então o alho preferencialmente deve ser guardado em local fresco, seco e ventilado, tá? 7º alimento, esse aqui eu tenho certeza que muita gente guarda na geladeira também, é a batata. Por quê que a gente não deve colocar a batata na geladeira? O frio, ele converte o amido em açúcar, vai alterar o sabor, vai alterar a textura. A refrigeração também pode contribuir para o surgimento de um composto químico chamado acrilamida, quando a batata é cozida em altas temperaturas, e essa acrilamida, ela tem um potencial cancerígeno bastante considerável. A umidade da geladeira pode contribuir para o surgimento de bactérias na batata, então batata também a gente vai deixar fora da geladeira. Assim como o 6º alimento, que é o abacate. Por quê? Quando você coloca o abacate na geladeira, ele acaba não amadurecendo da forma ideal. Além disso, há uma desaceleração desse amadurecimento,
alteração do sabor, alteração da cor, a casca do abacate. Não deixa o abacate passar. O abacate tem esse ponto negativo de ser meio chato em relação ao amadurecimento dele, mas ele gosta de ficar em locais secos, frescos, porque a umidade pode ser prejudicial para ele. Quinta fruta, pessoal, mas tem pouca gente dando like aí. Curte esse vídeo, porque quando você curte, você vai fazer com que outras pessoas também descubram quais são os alimentos que ela não deve guardar na geladeira. E isso é importante, né? A alimentação é um pilar fundamental do nosso estilo de vida para a prevenção de doenças. Então, se a gente consome alimentos saudáveis, como esse que eu estou trazendo para você, mas que tenham sabor, que tenham uma textura agradável, fica muito mais fácil de adotar um estilo de vida positivo, um estilo de vida saudável. Então, larga o dedo no like, compartilha esse vídeo, que vamos fazer essa mensagem positiva viralizar. Quinta fruta, pessoal, é a banana. Quinta fruta não, quinto alimento, que é uma fruta tropical, então ela não gosta de frio. A refrigeração, quem já colocou banana na geladeira sabe o que acontece com a casca. A casca que estava lá amarelinha, vai para a geladeira, fica toda marrom. Por quê? O frio prejudica a parede celular da casca da banana, fazendo com que ela tome essa coloração amarronzada. E as baixas temperaturas também impedem um amadurecimento ideal, alteram textura, alteram sabor e pode também ocasionar a perda de nutrientes e antioxidantes. Mais do que isso, a banana ela também é sensível ao etileno, que pode ser liberado de outras frutas da geladeira, e isso vai proporcionar um amadurecimento não uniforme. Então vai ter uma parte da banana que está muito madura e uma outra parte da banana que não está tão madura assim, e ninguém quer que isso aconteça. Então banana também vamos guardar em local seco e local fresco. Quarto alimento que não pode ser colocado na geladeira é o pão. Por quê? A geladeira contribui para o pão ficar velho, ficar dormido. As temperaturas baixas cristalizam o amido do pão, deixando o pão mais duro e mais seco. O pão também é muito poroso, então ele absorve odores. Então você vai colocar o pão na geladeira, vai tirar da geladeira, ele vai estar com cheiro de cebola, com cheiro de alho, com cheiro de tomate, e ninguém quer que isso aconteça. Então, se você não for utilizar o pão, é melhor congelar, tá? Porque a umidade também na geladeira vai contribuir para deixar o pão molhado e ninguém quer comer pão ensopado, correto? Terceiro alimento é o mel. O mel na geladeira. Qual é uma característica muito interessante do mel? Ele tem o que a gente chama de higroscopia. Ele é um alimento higroscópico, ou seja, ele absorve a umidade do ar. Então, a quantidade de água no mel é influenciada e determinada pela quantidade de umidade no ar, a quantidade de água no nosso ar. Então, na geladeira, por ser um lugar muito úmido, essa umidade pode diluir o mel, deixando o mel menos concentrado, alterando a cor, alterando o sabor, alterando a textura, contribuindo para que o mel se cristalize. Então, o mel, ele não precisa ser guardado na geladeira. Por quê? A composição dele, o pH dele que é ácido, os fitoquímicos, os antioxidantes, os polifenóis contidos no mel, eles têm ação antibacteriana. Então, o mel, ele é repleto de conservantes naturais. Então, ele não precisa de nenhum outro conservante. É por esse motivo que quando você vai olhar a validade do mel, ele não tem validade. O mel tem validade indeterminada. O mel não estraga. Então, ele não tem necessidade de ficar na geladeira, ok? Segundo alimento é o melão sem estar cortado. Se o melão estiver cortado, ok, você pode guardar na geladeira. Agora, se for o melão inteiro, a geladeira vai prejudicar o sabor, a textura, a doçura. O melão vai poder perder antioxidantes e outros nutrientes sensíveis ao frio. O melão não precisa de geladeira. A carapaça resistente dele já o protege da ameaça de micro-organismos. Então, não precisa colocar na geladeira, deixa em local seco e fresco. E o primeiro, pessoal, esse aqui eu acho que ninguém bota na geladeira, né? Os outros eu até entendo, o pão, a banana, a batata, a cebola, porque eu já coloquei muito na geladeira também. Agora, esse primeiro aqui, ninguém coloca na geladeira, tá bom? Que é o azeite de oliva. Pessoal, não tem necessidade de refrigerar o azeite de oliva. Primeiro, porque a temperatura de congelamento dele é um pouquinho mais alta do que a temperatura da água. Então, se você coloca o azeite na geladeira, ele vai se solidificar. E a baixa temperatura pode causar a condensação do ar dentro do recipiente do azeite. Ou seja, isso vai criar água dentro da embalagem e vai fazer com que a água se misture ali com o óleo. Além disso, a água no azeite vai favorecer o surgimento de fungos,
vírus, de bactérias, pode deixar o óleo turvo. Então, o azeite, ele tem antioxidantes, tem polifenóis que funcionam da mesma forma que acontece com o mel, como conservantes naturais. Então, o azeite nós vamos dar preferência para guardar num local seco, fresco e escuro, também, para não oxidar o óleo. Pessoal, 10 alimentos, hein? Recapitulando aqui: azeite de oliva, melão sem estar cortado, mel, pão, banana, abacate, batata, alho, cebola e tomate não devem ser guardados na geladeira. Combinado? Anotou aí? Anotou ou não anotou? Bom, é isso, hein? Pessoal, vamos aqui para o chat. Antes disso, caso você queira ter uma vida com mais saúde, mais disposição, mais energia, uma qualidade de vida superior, se você quiser tratar diabetes, obesidade, pressão alta, colesterol alto, ansiedade, depressão, insônia, tabagismo, alcoolismo, se você quiser formas naturais de amenizar os sinais e sintomas desses problemas, de se prevenir desses problemas, de aumentar a sua chance de parar de tomar remédio para essas doenças, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o meu livro chamado Código da Longevidade 100 Hábitos para Passar dos 100 Anos, que eu vou te ensinar o passo a passo completo de como ter o melhor estilo de vida do mundo, tudo com embasamento extremamente científico. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer esse modesto investimento de apenas R$ 29,90 na sua saúde, na saúde da sua família e na sua qualidade de vida. E se você não gostar do livro, não se preocupe, porque eu devolvo o dinheiro para você. Então, clica agora aí, primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade agora.